A mina do Barroso põe em perigo a sustentabilidade ambiental, social e até económica da área em que se insere e da comunidade que lá vive. Sabemos dos esforços do governo português para angariar investimento estrangeiro para explorar lítio em Portugal. Há um vídeo em inglês produzido pela empresa de desenvolvimento mineiro, que em setembro de 2018 foi levado ao Canadá pelo então secretário de Estado da Energia, o Sr. José Seguro Sanches, qual vídeo de promoção turística, a procurar angariar investimento estrangeiro na exploração dos recursos minerais portugueses e a promover as facilidades e apoios proporcionados pelo governo e pelas universidades portuguesas. As expectativas que foram criadas nas mentes dos investidores estrangeiros estão bem patentes nos exemplos que tivemos com a mina do Barroso e com a corrida às licenças de prospecção de lítio que o Sr. Ministro Matos Fernandes por várias vezes defendeu, dizendo que não implicavam exploração. Mas em Covas do Barroso, uma licença que existia há 15 anos para uma mina de quartzo e feldspato, que até nunca chegou a ser explorada, serviu como ponto de partida para uma licença de prospecção para uma área consideravelmente mais alargada, com a pretensão de vir a explorar lítio. Diz-se que prospecção não significa que venha a haver exploração. Mas também se diz que a lei obriga o secretário de Estado responsável a assinar contratos de exploração na sequência de licenças de prospecção e que, às vezes, as empresas fazem negócios entre elas e o dito secretário de Estado e o organismo responsável pelas licenças nada podem fazer se não aprovar a transferência da licença. Dizem-nos. Tudo se processa sem que a população ou a autarquia sejam consultados ou sequer informados. Este comércio de licenças já rendeu à empresa a quem foi concedida a licença original da mina do Barroso uns 6 milhões de euros, sem que se tenha explorado nem 1% do que se previa no plano de lavra e no qual se baseou o estudo de impacto ambiental e a partir do qual se concedeu a licença. Que saibamos, até hoje, os responsáveis pela atribuição da licença nunca lá foram ver, quanto mais fiscalizar para saber se os termos da licença ou os compromissos que assumiram no estudo de impacto ambiental foram respeitados. Até há bem pouco tempo ainda se padecia em Covas do Barroso de um sentimento de impotência contra os desígnios do poder e do governo. Mas também havia confiança nas leis e instituições do Estado de Direito que se estabeleceram no pós-25 de Abril. Quando a Savannah Resources, que em Portugal é conhecida por Savannah Lithium, por lá apareceu em maio de 2017 a reclamar os direitos da licença que tinha comprado, houve uma certa estranheza que se falasse de explorar lítio e não feldspato e quartzo. A primeira pergunta que fizemos foi se o mesmo ia ser lá processado. É que, até em Covas do Barroso, se sabe a diferença entre uma mina e uma pedreira. Mas diziam-nos que não sabiam, que ainda precisavam de fazer mais prospecções e elas lá se foram fazendo com o consentimento dos donos dos terrenos. Mas a forma agressiva como se processaram e a extensão que abrangeram levou-nos a questionar que licenças realmente existiam e para que áreas. À direção dos baldios e a outros proprietários foi-lhes apresentada uma cópia do aviso publicado no Diário da República em 2011, como forma de legitimar as ditas prospeções. Pedidos de cópias do contrato a que o dito aviso se referia foi negado, alegando ser necessário por razões de concorrência. Não houve fiscalização ou controle e o resultado é o que lá ainda se pode ver. Se pode testemunhar, depois de 300 furos com um total de 30 mil metros, uma extensão que equivale a mais de 500 campos de futebol às nossas portas. Foi necessário que, ao fim de quase um ano de prospecções, o deputado Jorge Machado, do PCP, interpelasse a Direção-Geral de Energia e Geologia para que se percebesse que licenças realmente existiam e para percebermos que, afinal, a licença original tinha sido alterada em 2011 e que aos 120 hectares em que seriam explorados 3 núcleos, que totalizavam 70 hectares, tinham sido adicionados outros 422 hectares para prospecção. De 4% da área da freguesia, a área concessionada passou para 18%. Entretanto, houve outro pedido de ampliação em junho de 2019, publicado em Diário da República, com vários erros, que impossibilitavam qualquer reclamação de forma efetiva.
Erros esses que só foram retificados depois de contactarmos a Direção-Geral de Energia e Geologia. Não sabemos da publicação que se diz ter sido feita, como a lei exige, em jornais regionais e nacionais. Das reclamações feitas, também nada sabemos. Até agora, não tivemos resposta. Daí se deduz a importância que a Direção-Geral de Energia e Geologia e o Ministério por ela responsável atribuem à participação da população no que deveria ser um processo democrático. E é uma indicação da confiança que neles podemos depositar. A Savannah Lithium, por sua vez, tem procurado outras formas de aumentar ainda mais a área da mina, assegurando a aquisição futura da licença de concessão requerida por outra empresa, a Aldeia Irmãos. São 3 blocos adjacentes à mina do Barroso, com uma área total de 275 hectares, que a Savannah quer adquirir através de um contrato de promessa de compra e venda dos direitos da licença. De uma licença com 4% da nossa área em 2006, estamos agora em 30%. Depreende-se tudo isto que em Portugal uma licença de prospecção é uma carta branca para qualquer empresa fazer o que entender, sem que haja nenhuma intervenção do Estado ou do organismo que a concede. E como se pode ver com a licença atribuída em Montalegre, nem sequer se faz uma seleção cuidada e prudente das empresas a quem se atribuem as licenças. Não há limites ou restrições impostos à extensão ou à natureza da área por elas abrangida. Mas ao estudo de impacto ambiental, dirão. Pois, dizia a própria Savannah Resources ainda há umas semanas, quando nos informou da entrega à APA das 6.000 páginas que o constituem, que deverá estar disponível para consulta em breve, que em Portugal 95% de estudos de impacto ambiental são aprovados. O dito estudo foi feito depois de perceberem que afinal não podiam classificar a mina como projeto de interesse nacional e escusar-se a fazer outro depois de tantas alterações à licença original. E porquê 6.000 páginas? A julgar pela apresentação que a empresa fez do plano de lavra ainda há um mês, há muitas indefinições e, segundo ela, várias opções são contempladas. Deixo ao vosso critério as ilações que quiserem tirar relativamente à profundidade da análise que se poderá fazer dentro dos prazos legais e à probabilidade de uma das opções ser viável e não ter que ser alterada no decurso da própria exploração. Diz-nos a empresa que respeitará as mais apertadas normas ambientais e o conceito de green mining, e para isso vão decapar, desmatar e desflorestar hectares das nossas terras, gastar gigawatts da eletricidade que lá produzimos e milhares de metros cúbicos de água que usamos para regar as nossas terras. Vão desviar 2 cursos de água, abrir minas a céu aberto, algumas das quais a escassos metros das nossas casas, e deixar lá crateras maiores que a Assembleia da República. E como não é uma pedreira e é preciso refinar a pedra para ser farinha e lavá-la com água que depois vai acabar na rede hidrográfica do norte de Portugal. Mas não fica por aí. O concentrado de spodumena que de lá querem tirar vai depois para a China, para ser refinado e convertido em hidróxido de lítio. Da refinaria que o governo diz que quer construir em Portugal, diz o diretor da Savannah Resources ao Mining Journal que só irá construir quando se assegurar uma parceria, se e quando ela aparecer. Diz também que para maximizar a produção e recuperar os custos, poder-se ia trazer concentrado de lítio da África ou do Brasil, pelo Porto de Leixões, para refinar. É que as grandes reservas de lítio portuguesas, sendo as maiores da Europa e as 7ª maiores do mundo, ou talvez as 5ª, não chegam nem a 1% das reservas do Chile e 2% da Austrália. E, como em Portugal o lítio está presente em vários minérios, também, ao que parece, requer processos de refinamento diferentes. Ouvimos também dizer que sem lítio não há descarbonização. Gostaríamos de saber que ganhos para o ambiente pode haver com tal processo. Mas ainda há mais. Em janeiro deste ano ficámos a conhecer os mapas que o governo português quer levar a concurso. Neles incluem-se 2 mapas, que poderiam ser só um, com uma área que totaliza
550 km², metade do concelho de Boticas e Montalegre e parte da Ribeira de Pena. Diz o Sr. Secretário de Estado, João Galamba, que afinal não vão a concurso, porque a área há de ser concessionada às empresas que já lá têm licença, ou seja, a Luz aos Recursos ou a Savana Lithium S.A. Isto dentro do âmbito do relatório do lítio, para o qual não há avaliação estratégica e o qual também não faz nenhuma avaliação aos custos ambientais da exploração. Ouvimos dizer também que sem lítio não há digitalização, mas este interesse súbito no nosso lítio não se ficou a dever aos telemóveis, que sim, todos temos. É que as baterias de telemóveis requerem apenas algumas gramas, já um carro elétrico precisa de vários quilos. E é esse o verdadeiro interesse das companhias de mineração, como a Savana, que esperam vir a ser financiadas por marcas de carros como a Volkswagen. São várias toneladas de rocha desfeitas em pó que depois serão processadas na China para regressar a uma fábrica de baterias em outro país europeu para integrar um carro de uma marca de automóveis qualquer, que será vendido sem consideração pelo facto de que o lítio vem de Portugal. E assim será por meia dúzia de anos, enquanto a procura for maior do que a oferta. Porque, quando o mercado estabilizar, as minas deixarão de ser rentáveis em Portugal e nem vale a pena pensar no legado que vão deixar ao país e, em particular, às gentes do Barroso. Veremos então que economia haverá. Por tudo isto, dizemos não à exploração de lítio na nossa terra e no nosso país.